Vamos iniciar com a prece, pedindo a nossa irmã Carmen, a prece de abertura do nosso estudo. Então, queridos amigos, com o pensamento já elevado em Deus, Jesus, os mentores da nossa casa que já prepararam esse ambiente para nós, bem antes de nós aqui chegar. Agradecidos pela oportunidade do aprendizado, agradecido pela nossa vida, pela nossa família e por tudo que nós temos recebido desse Pai amoroso, nós damos por abertos os estudos deste domingo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, vamos iniciar o item 3, lembrando que no item 2 terminou-se, ora, essas almas povoam o espaço, são precisamente o que chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa, senão as almas dos homens despojados do seu envoltório corporal. E daí vem o item 3 em complementação, em sequência. Vamos pedir ao nosso irmão Paulo a leitura do item 3. Vamos lá. Item 3. Isso é verdade. É uma teoria mais racional do que a outra. Uma já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão, nem a ciência. Se, além do mais, ela está corroborada pelos fatos. Ter para si a sensação do raciocínio e da experiência. Esses fatos, nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença, admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada sobre a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, na qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não o são. Imaginamos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, uma vez que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois, não é senão o acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que por nos ser invisível em seu estado normal, não possui menos algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos, porque, pois, não agiria sobre a matéria? O que seu corpo é fluídico, mas não é entre os fluidos, os mais rarefeitos, aqueles mesmos que considera
como imponderáveis a eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores, é que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas o supondo formado de matéria elétrica ou toda outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? Aqui termina o item 3. Item 3. E o que podemos extrair do item 3? A gente poderia começar dando alguma observação. Não tem diferença para os que estão presentes, os que estão online. Quem quiser falar pode tomar a palavra. Ele está falando aqui que nós somos 3 em 1. Quando desencarnamos, fica 2 e vai 1. Mas esse 1 é o espírito com o seu... Vai 2, que vai o espírito com o seu envoltório fluídico, que é o perispírito. E ele tem todas as propriedades e está... Só ele não é visível aos nossos olhos. Mas ele pode fazer essa interação com a matéria através da mediunidade. Isso que nós estamos estudando. Então, esse conhecimento, para ver como acontece, que é que nós estamos estudando para saber como que funciona, como cosmicamente. Porque nós também temos o corpo fluídico e o perispírito, eles também têm. Então, esses dois podem se comunicar. E daí fazer essa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós não podemos ver com os olhos físicos, como eu disse. E quem aqui entre os participantes já viu com os olhos do espírito, pela mediunidade, quem já teve essa possibilidade de ver os espíritos? Eu mesmo vejo. Sempre antes de dar uma comunicação, eu já tenho visto. O espírito, já sei se é uma mulher, se é um homem, às vezes até a roupa, o cabelo, os olhos, tudo eu já sei, antes de dar a comunicação. Às vezes eu não falo, é um homem, uma senhor, é uma jovem, mas na hora de dar a comunicação eu sei quem é. Se é um espírito que já é conhecido, aí eu sei até o nome. Às vezes tem uns que não se identificam o nome. Eu só vejo até noite, quando eu durmo, aí o espírito se desprende, a gente sonha. E sonha não deixa de ser uma comunicação também, porque a gente se encontra com eles, mesmo que tenha só uma lembrança vaga do que aconteceu. Mas também não deixa de ser uma comunicação. 3 oportunidades na vida vi vultos, assim, muito rápido, assim. Foi bem próximo de começar o grupo, daí vamos participar lá. Alguém mais? Eu também, desde pequena, quando eu era criança, a mãe contava muito, às vezes eu conversava, né, e às vezes não tinha ninguém ali no local. E depois, conforme eu fui crescendo, eu tenho essa mesma capacidade do colega ali, quando eu vou dormir, se desprender do corpo, enxergar, conversar, né, então já conversei com pessoas que partiram queridas a mim, ou enxerguei outras coisas. Teve uma certa época que eu estava até desenvolvendo minha mediunidade, que até me assustei um pouco pela quantidade, assim, acho que um pouco por desconhecimento, né, quando a gente está com conhecimento, a gente começa a ver, a gente se assusta, né, mas aí, conforme foi passando o tempo e eu fui entendendo um pouco mais sobre a doutrina, eu fui entendendo que isso é uma coisa que ocorre normalmente. Então, também já me aconteceu esse tipo de coisas. Alguém mais? Bueno, seria perigoso ver os espíritos, Marina? Não ia se assustar? Eu, quando era criança, me assustava. Tinha muito medo. Agora, depois do desconhecimento que a gente tem, eu fui perdendo o medo.
Mas eu confesso que quando era criança eu chegava a chorar de medo. E eu rezava, me ajoelhava e pedia para Deus me ajudar que eu não enxergasse os espíritos. Eu tinha medo. Para mim, é uma coisa bem normal ver os espíritos, trabalho mediúnico, ver o que está acontecendo no trabalho, ver as pessoas que muitas vezes querem se comunicar, como vêm lá para se comunicar, e também através dos sonhos de muita comunicação. Depois se torna uma coisa assim, bem normal, que a gente não tem medo. É uma coisa bem normal na vida da gente. É verdade. Para mim é normal agora. Eu também já vi algumas vezes, geralmente enquanto eu estou dormindo e acordo, aí eu vejo. Nas primeiras vezes também senti bastante medo, porque foi bem quando eu comecei a desenvolver assim, a mediunidade, aí eu fechava os olhos e rezava para aquele espírito ser encaminhado para a luz. Mas as primeiras vezes eu senti medo também. Agora já não estou vendo com tanta frequência, porque eu fiquei um tempo afastada assim, do centro também, mas eu sempre rezo e peço para aquele espírito ser encaminhado, para ele conseguir ajuda, porque provavelmente quando a gente está vendo um espírito ali, ele precisa de uma ajuda, né, de um encaminhamento para uma colônia espiritual. A minha esposa, ela tem relatos, assim, que daí sempre que aconteceram coisas ruins na vida dela, assim, de perder pessoas próximas, momentos antes, assim, dias, algumas semanas antes, ela enxerga um determinado espírito. Ela relata que é uma mulher só que daí se aparece de uma forma um pouco, o rosto um pouco deformado, assim, que ela tem um pouquinho de medo e tudo mais, né? Até onde ela relatou, na verdade, que comentou com o César no grupo de sábado, e aí ele comentou, não, mas quem sabe tu começa, ao invés de ter medo, tu começa a conversar com esse espírito para talvez ele se apresentar de outra forma, porque daqui a pouco é alguém que simplesmente quer te avisar, né, ou te preparar para alguma coisa, né? Mas é sempre o mesmo, ela relata, e em seguida vem notícia ruim, assim, na verdade. Não sei se ela chegou a entrar lá. Como é que é o nome dela? Aline von Heimer. Aline, fala. Oi, eu estava escutando aqui. Eu vi, ela já estava com a mãozinha levantada ali. Não, mas de fato, eu tenho uma pessoa que me acompanha desde a infância. A primeira vez que essa pessoa apareceu, eu era muito pequena. E eu tava no quarto dos meus pais, tinha uma banheira, né? E era calor, meus pais me deixaram brincando na banheira e foram tomar chimarrão na frente de casa, assim. E aí ela apareceu, né? E ela tem uma aparência, assim, um rosto bem deformado, anda com uma capa preta, assim, que cobre um pouco do rosto. E quando ela apareceu, eu saí da banheira gritando, enfim. E segundos depois, deu uma descarga elétrica, né? O motor estourou, assim, e deu uma descarga elétrica na banheira. Então, ali era pra eu ter morrido, na verdade, né? Então, outros fatos que aconteceram, pessoas que morreram antes. Quando a minha mãe biológica morreu, naquela noite, na madrugada, eu não sabia que ela estava doente, né? Mas a minha mãe adotiva sabia. E esse espírito veio atrás de mim. Eu lembro que eu corria muito, muito, assim, ela dizia, vem cá que eu preciso te contar uma coisa. E eu dizia, eu não quero saber, vai embora, eu não quero saber. E aí eu acordei com os meus pais dentro do meu quarto, assim, Aline, acorda, o que tá acontecendo? E eu gritando, assim, realmente tava bem apavorada. E aí, no outro dia de manhã, a minha tia ligou pra minha mãe e falou, olha, a mãe da Aline biológica faleceu essa madrugada, né? Então ela sempre vem de uma forma de me avisar, ou parece que ela quer me proteger, mas eu tenho uma repulsa por ela, assim, um medo. É incrível, é um pânico, eu não consigo nem olhar pro rosto dela, assim, porque é muito feio a imagem, pra mim dá uma repulsa, assim. Uhum. Mas fazer prece por ela, fazer prece para ti também ter a compreensão exata do que acontece, porque assim ela traz notícia, mas não quer dizer que ela provoca alguma coisa de ruim, então não pode a gente pré-julgar, não pode
Então, também não pode ter, de repente, de uma maneira cega, que é um protetor. Então, fazer prece para compreender e para esse próprio espírito, porque agora há uma mediunidade aí, porque se houve essa comunicação, essa visão, é porque há uma mediunidade. A Stephanie, minha filha, também tem bastante sensibilidade. Ela, em seguida, está falando, né, que vê caminhar, essas coisas, assim, sabe, dentro de casa, e vê pessoas, viram para sua pessoa, estão assim, né, entende? E eles estão sentados na sala, assistindo uma TV, uma coisa, né, cada um olhadinho assim, viram que passou alguém, não, gente, não tem ideia, agora, a gente está percebendo que geralmente essa mediunidade vem mesmo desde pequena. Eu também, eu venho desde pequena. Eu lembro que eu me passava os quadros assim na parede do quarto que eu dormia, né? E só que eu não entendia, né? Me passava os quadros assim certinho. E depois também acontecia, não próximo de mim, longe, como quando eu era pequena, assim, a gente demorava para receber as notícias. Às vezes depois de 1, 2 meses acontecia aquele fato que tinha se passado na parede no meu quarto, assim. E eu não entendia o que era. Até teve um fato bem importante lá em casa. Quando ela era pequenininha, né? Eles iam dormindo no berço dela lá na cama, né? Uma madrugada, a cama tá encostada, nossa, né? E você tirava 1 metro longe da cama, né? Tu puxou a Stephanie. Não, tá dormindo. Você a cama, encostadinha na nossa cama. Só que ela tinha medo e não queria falar. Mas ela era bebê, era pequena, sabe? Ela sempre dormiu na cama dela normal, sabe? Até ficava um pouquinho pra cama dela, assim, manhã, assim, a cama até encostada. Eu era criança e não contava pra ninguém o que eu via. Nem a minha irmã que tá ali, a Sirlene, acho que não sabe que eu via os espíritos desde pequenininha. Ficava só pra mim. Então, para estes que fica mais fácil de acreditar na existência dos espíritos, não tem essa como desse item 3 aqui e da manifestação da possibilidade. Então, vimos que há essa dificuldade de entender esse ser imaterial, como muitas coisas na vida que a gente não vê, que a gente não, como eu dou o exemplo aqui da eletricidade, a força da eletricidade, que não é vista, mas não tem como duvidar. Assim é o espírito e as possibilidades de atuação sobre a matéria. Vanessa, pode falar. Eu acho que isso é um ponto importante, porque muitas pessoas que a gente conversa, ou meu próprio marido, por exemplo, aqui em casa, às vezes ele fala que devido a muitos relatos e coisas que eu conto para ele, hoje ele acredita, né? Mas tem muitas pessoas que elas não têm essa capacidade mediúnica, enfim, não conseguem enxergar ou ter algum contato, fica às vezes mais difícil de acreditar. Eu já escutei algumas pessoas dizendo assim, eu nunca vi, se eu visse o espírito, eu iria acreditar, né? Então tem toda essa questão, assim, da própria manifestação deles, né, que muitas pessoas não acreditam por causa dessa questão de não estar pro físico na matéria, né? E aí, o que o livro diz é exatamente o contrário, que isso ocorre, que os espíritos, eles têm essa capacidade, né, por ter essa questão de ter essa matéria fluídica, como a eletricidade, né, como outros materiais, enfim, que eles estão presentes ali, mas a gente não consegue enxergar, né? O próprio vento é uma coisa que a gente não enxerga, mas ele tem aquela ação, né, que a gente consegue sentir no nosso corpo, balançar as árvores, enfim. Então, eles estão presentes ali, eles têm essa capacidade, né, de enfim, de ter essas manifestações, mas muitas vezes as pessoas são descrentes porque elas precisam, de fato, ter essa confirmação de algo acontecendo na matéria para poder acreditar. Então, era isso que eu queria falar. Mas aí, uma adenda, acho que na fala da colega, é justamente porque as pessoas que daí não estão preparadas para sentir, então, os efeitos, vamos dizer assim, né? Porque
a eletricidade a gente não enxerga, o vento a gente não enxerga, mas a gente sente, qualquer um sente os efeitos dele, né? Mas aí para essa questão da mediunidade também tem que estar preparado, pelo menos aberto, para receber, né? Eu não conseguia entender como é que, por exemplo, lá no espírito tão evoluído na grandeza de Jesus, as pessoas não conseguiam perceber, né? E aí, no encontro lá, não lembro se foi o Lucas ou o Fábio que comentou, não estavam abertos para receber, não iam perceber mesmo, na verdade. Então tem muito disso também. Eu tenho um irmão gêmeo comigo que ele sente, ele não enxerga, ele sente presença, mas ele não quer nem, no momento que ele está na vida dele, ele não quer nem saber, não quero trabalhar isso. Né? Então acho que vai muito do sentimento da pessoa também nesse sentido, para também não gerar perturbação, não ser forçado a uma situação. Isso é coisa que ele vai ter que lidar, né, na vida dele. Futuramente, provavelmente, ele vai ter que enfrentar isso, ele vai ter que trabalhar isso. Porque a gente pode ir até deixando, mas uma hora tu vai, se não é pelo amor, é pela dor, infelizmente. Assim, tu vai. E às vezes não precisa ver mesmo, porque eu não vejo, mas eu sinto. Sirlene tinha levantado a mão? Não, Maria, eu ia falar exatamente o que a Vanessa falou ali, né? Que muita gente não acredita nisso aí. E sobre as crianças, eu lembro que a Vanessa tinha os amiguinhos ocultos dela lá. Isso aí, a criança, tu sabe que até os 7 anos, ele traz as coisas do espírito ainda da outra reencarnação, né? Então, por isso que eles brincam, vejo. O Anderson também, acho que tu lembra, que tinha também os amiguinhos dele. Então, é uma coisa assim que para nós que entendemos é uma coisa natural. Mas para quem não entende é uma coisa muito estranha. E é muito difícil, às vezes, as pessoas achar, eu nunca vi um espírito, nunca me apareceu nada. Então, muitas vezes, tem que vir umas provas bem para simples saber que existe o espírito, que existe outra vida, né, além da morte. Não, era isso mais ou menos que eu ia falar. Deixar os outros falarem também. Falou nada ainda com a Zenaí? Ainda não. Estou escutando. E a forma também da gente ir tendo essa sensibilidade é através do conhecimento, do estudo. Né? Por mais que a gente não veja os espíritos, mas daí a gente já começa a ter uma intuição mais apurada. No momento que começa a desenvolver o estudo, ir buscando, né? E através do sonho, né? O problema é que as pessoas muitas vezes não acreditam na reencarnação, né? Nas vidas passadas, né? E não acreditam no futuro. Né? E não sabem nós somos espíritos mortais, que estamos aqui no corpo amanhã, depois estamos fazendo espírito, daí ninguém vai acreditar em nós? Não pode acontecer. E antes, o que nós era o espírito, então não conhecemos a nossa origem. Mas aí tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Então, não tem nem como a gente conversar, já, no caso do irmão. Não quer nem saber, né? Mas se ele começar a estudar, ele automaticamente vai desenvolvendo as habilidades. É um medo do compromisso, tem que mudar algumas coisas, tem que focar em algumas coisas. A pessoa não quer ainda, deixar para depois. Meu pai, ele já tem uma idade e ele não teve a doutrina, ele foi doutrinado de outra maneira, outra religião, né? Daí ele não aceita, mas se ele viesse para essa lado aqui, ele, digamos assim, tudo que, né, para se sente, ver, né, poderia ajudar muita gente, mas não, foi doutrinado daquele jeito e ele voltou na coisa daquele jeito, naquela religião que ele foi criado. Mas aí ele imagina assim, não, estou vendo isso, ou ele... Ele nega, não, nega. Ele tem uma negação no fundo. Vê, né, pelo jeito que ou ele viu alguém, ou alguém passou, ou sabe que ele sentiu, né? Às vezes pega nele alguma coisa, né, para mostrar o que aquela pessoa tem. Mas o primeiro momento nosso é negar até essa aceitação, que é um pouco difícil. Nós fomos doutrinados para negar isso, que não existe.
Mas logo, daqui a pouco ele vai vir atrás. Eles desde sempre, antes da mãe começar a frequentar mesmo, sempre espírita, né? Nós, então, ele está com 72 e a mãe já frequenta mais de 30 ainda. E ele, às vezes, por que tu vai lá? Por que não? Mas ela vai, né? Ele tenta ela também para não ir, não frequentar, mas vai, mas para ele não. Sei lá o que ele imagina. Depende de imagina que é o banda, sei lá, não interessa, é o banda, isso vai bem, né? Ele imagina na cabeça dele outra coisa do que é o falta outra coisa, falta só essa interação, né? Tem tudo. Eu vou um dia lá e Acho que a Manuela levantou a mão. Oi, levantei. Ia dizer para a mãe deixar o microfone dela fechado, porque está interferindo aqui na. Tá difícil de escutar. Volta no deles e no teu, e aí fica um barulho esquisito, eu não estou conseguindo entender. Mas eu ia falar outra coisa também, sobre isso. Eu não vejo, né? É difícil ver com os olhos abertos, eu acho que é uma coisa difícil, assim, não sei se vocês conseguem também. Alguém deve conseguir, né? Mas eu consigo sentir e, assim, em desdobramento, vamos dizer assim, né? Em sonho ou com os olhos fechados, e de outra forma, né? Não ver com o olho aberto, eu nunca vi, não, assim. Mas eu acredito, sim, na existência, somos, né? Espírito. Então, é isso que eu ia comentar. O ver de olhos abertos já precisa de uma materialização do espírito, né? Então já é um fenômeno mais raro, porque o vidente, ele vê não é com os olhos, então tanto fechado ou aberto não faz diferença, ele vai ver igual. Então esse que é o mais comum da mediunidade, que daí o espírito não precisa se materializar, ele tá, vamos dizer, o normal dele, e quem vê é o médium pelo espírito, não pelos olhos do corpo, né? É uma prova que nós somos imortais. Isso é muito bom, saber que a vida continua. Zenaide, é só abrir o microfone e falar. Tá, já abri. Muitas vezes eu vejo de olho aberto. E uma vez foi num velório. A pessoa que tinha desencarnado pediu socorro. Por favor, me tira daqui que eu estou preso. Aí eu disse mentalmente para ele, então vamos fazer o seguinte, eu faço uma oração, você segue os guardiões que tinham uns quantos ali esperando por ele, e que você sairá da prisão. Tá, ele concordou, aí eu comecei a fazer um Pai Nosso, bem lento, bem devagar. E quando eu olho, ele ia saindo do corpo dele, como assim um sol que bate, é uma energia, o sol que bate assim no horizonte, numa tarde quente de verão, e aquilo fazia assim, tipo dançava, né? Aquela energia saindo do caixão. Muito interessante. E tem outras histórias assim que ao longo da vida a gente vai colecionando e vendo. Mas já tinha um bom conhecimento nessa época. Bom conhecimento. Imagina se não tivesse. Para um médico que não tenha conhecimento que aconteça uma situação dessa no velório. Muitos sairiam correndo. Para o pessoal que está online, eu sugiro que usem, quem está usando o celular, na horizontal. Porque o Meet reserva um espaço para cada um, e quem usa na horizontal acaba usando só 1/3 do espaço. Aham, eles já ouviram, a Zenaide acertou, a Sirlene. Gira o teu celular, Sirlene, que ele fique do... Assim. Tu tá no computador, Sirlene?
Não. Ela dá pra estar com o celular sem a Tô opção. no celular, mas aí se eu virar. Não, então deixa assim, senão tu vai ficar deitado, daí vai dar sono. Sim, mas eu vou ficar. Então tá, deixa quieto. Nesses casos aí, será que agora que ela contou do velório, muita gente tem mediunidade e não sabe que veio o corpo se mexer, ou acha que está imaginando coisa, de repente aí também já é um aviso que tu tem pode ter, né, algo. Muita gente vê e acha que aquela pessoa está viva e está ali, não, eu vi se mexer, né, e entra naquela aflição, né, na verdade, de repente, né, algum conhecimento a pessoa pode ser que tenha, né, e não soube lidar com isso. Duas coisas, ou tem outra coisa que pode acontecer, não vou dizer que é duas, pode ter até mais, que eu não saiba. Pode acontecer isso, e também pode acontecer do próprio corpo haver uma descontração normal de um músculo e haver um movimento que é no corpo mesmo, está morto, o defuntinho ali está quietinho ali, mas de repente um músculo lá, eu vou usar a palavra descontrai, eu acho que é isso, ele descontrai, pode, assim, ou na face, ou qualquer outro lugar, haver algum movimento assim muito, claro, não é nenhum movimento exagerado, ou coisa assim, mas haver uma certa movimentaçãozinha, e a pessoa, às vezes, que está olhando, o defunto, ele deu qualquer movimentação, ele vai achar daí estranho, né, mas pode ocorrer também, né. Piscar é mais difícil, né? Uma vez um músculo, digamos, da pálpebra, coisa assim, pode acontecer até algum movimento da própria face, né? Aqui indo para o lado mais da fisiologia da ciência, quando a gente desencarna, morre, vamos dizer assim, não é o organismo, tem célula ali que ainda está viva, vai levar um tempo, né, até a unha seguir crescendo, né, até... acabou, na verdade. Então, essas coisas podem acontecer, né? Isso é importante porque Kardec recomenda, a gente vai ver nessa obra, que sempre se busca a razão daquele fenômeno que a gente vê nas questões materiais. Fizer todas as pesquisas e não descobrir que é material, aí vai para a área das manifestações espirituais. A propósito, eu participei de um grupo lá de Novo Hamburgo, e foi relatado o seguinte fato, naquele tempo usava fita cassete para gravar. E daí eles olhavam um som diferente, uma linguagem parecia diferente, achavam que era uma manifestação mediúnica, na verdade, a fita cassete, para quem lembra, ela tem duas camadas assim, de gravação, né? Então grava um lado, aí tu vira e grava o outro lado. E deslocou o cabeçote. Daí ele fazia a leitura invertida. E o pessoal estava achando que era manifestação mediúnica. Então tem que tomar muito cuidado. E quanto a esse estudo de hoje aqui, ele começa o item 3, retomando o item 2. Diz assim, isso não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Ou seja, a pessoa pode analisar assim, mas espírito é uma teoria. Porque existem as teorias materialistas e as teorias espiritualistas. E o espiritismo visa quebrar esse antagonismo entre os dois, para trazer a compreensão do que é realmente o fenômeno. Aqui foram relatados vários exemplos de experiências que demonstram que existe alguma coisa. Mas isso é imaginação ou é um fato? E aí acresce, porém já é muito seja uma teoria que nem a razão, nem a ciência repele. Acresce que seus fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Então, se a razão não nega que existe o fato, existe uma causa. Eu recomendo para quem não assistiu ainda uma espécie de documentário com imagem ótima e material excelente feito por físicos quânticos. E não é qualquer físico quântico, são pessoas mais alto gabarito e que não são ligadas à religião, mas que está no YouTube, chama-se Quem Somos Nós. E são 2 horas e pouco de vídeo, 2 horas e meia quase. Eu já assisti umas 2 vezes e vou assistir mais, porque é fantástico. A primeira hora ele é bastante da área científica, a pessoa tem uma certa dificuldade de entender. Mas a segunda hora em diante parece que ele está falando coisas do espiritismo, porque a ciência está fechando o que o espiritismo vem dizendo há mais de 150 anos.
Então, não há como negar que existe o espírito. Inclusive, nesse documentário fala que eles chamam de observador, nós chamamos de espírito. E que o observador influencia em tudo. Inclusive, a todo segundo nós estamos mudando o nosso futuro. Daí eles entram em outras áreas que, para o meu parco, quase nenhum entendimento, parece uma fantasia. Mas assim como disseram que o espiritismo era fantasia, nós não podemos nos aventurar a fazer um julgamento do que eles estão dizendo sem estudar. Porque eu já vi um relato uma vez de um palestrante de que uma pessoa espírita foi fazer uma palestra falando sobre física quântica num grupo onde tinha vários físicos quânticos. E daí alguém se manifestou fazendo um questionamento a respeito da física quântica, a pessoa não sabia nada. Então como é que tu vai falar sobre um assunto que não sabe? Mas o fato é que, se nós assistirmos a este vídeo, nós vamos ver que a ciência está comprovando aquilo que nós já viemos estudando há algum tempo. Aqui foi falado, por exemplo, nas questões do entendimento. Por que Jesus veio à Terra, fez o que fez e as pessoas não acreditavam. E acabaram, por questões de interesses materialistas, até levando ele à morte. Mas também foi dito que as pessoas não estavam preparadas. Em Espiritismo, nós estudamos que as informações nos vêm progressivamente. A primeira revelação foi lá com Moisés, que veio trazer as leis de Deus embasadas nos 10 mandamentos. Está cheio de leis humanas, que até contradizem aquela, mas o que vale são os 10 mandamentos. Quando o mundo já estava mais evoluído, veio Jesus trazer a ideia de um Deus de amor, de perdão, um Deus Pai. E ele disse, um pouquinho antes de ser preso, que ele ainda não podia dizer tudo, e que não nos deixaria só, e que enviaria um Consolador que ficaria sempre conosco, porque ele relembraria coisas que haveriam de ser esquecidas, e tantas outras que ainda não podiam ser ditas. E daí, em 1857, veio a revelação dos Espíritos através da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. E depois essa segunda, que nós estamos lendo agora, que é o Livro dos Médiuns, trazido ao mundo do trabalho de Allan Kardec. E então nós já estávamos mais bem preparados para aceitar, mas ainda há uma resistência. Algumas pessoas, por orgulho, por vaidade, dentro da própria ciência, negam. Mas existe já um grande número de cientistas que, pelas evidências, não tem como negar. Então, basta a gente aprofundar um pouquinho os estudos e vai ver que a própria ciência está corroborando aos poucos aquilo que o Espiritismo vem dizendo. Há espíritos. E se há espíritos, eles se manifestam. E se manifestam de que meio? Através das faculdades que algumas pessoas têm mais ou menos acentuadas, mas segundo as obras básicas, todos as temos. Alguns podem ver, outros podem ouvir, outros podem ser intuídos, até mesmo no falar, nas ideias. E nas ideias todo mundo tem. Os cientistas fazem muitas descobertas que às vezes eles não conseguem resolver num dia, vão dormir e acordam com a ideia resolvida. Onde é que eles foram buscar isso? Pelo desdobramento, pelo sono físico. Entram em contato com o plano espiritual e de lá traz as informações que lhes faltavam. Ou então os espíritos pegam todo o cabedal de conhecimento que o cientista já adquiriu e intuem-no para encontrar a solução. Isso é um tipo de mediunidade. Então, nesse campo, todos nós somos influenciados pelas ideias. Mas então nós estamos no joguete dos espíritos. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? Respondem eles. De tal forma que, de ordinário, são eles que vos conduzem. E a pessoa, analisando apressadamente, fica meio assustada. Então, eu estou ao joguete dos espíritos. Mas se nós formos aprofundar os estudos, vamos ver que eles nos conduzem de acordo com as nossas tendências. Porque eu atraio a companhia que me apraz. Então, se me apraz viver num mundo de perturbação, eu vou atrair espíritos perturbados. Se me apraz fazer o bem e buscar a verdade, eu vou atrair espíritos do bem e que vão me facilitar a busca dessa verdade. E daí, havendo essa comunicação, nos facilita a vida. Mas por que eles não revelam tudo? Porque Deus não revela tudo para nós. Nós ficaríamos deslumbrados. Nós temos que ir descobrindo
as questões da vida e da matéria de acordo com a nossa compreensão, aos poucos. Quando a gente vai entendendo, daí não é por outra razão que Jesus disse: a quem muito foi dado, mais será cobrado. Mas também ele disse: a quem tem, mais lhe será dado, e quem não tem, lhe será tirado. Na parábola dos talentos, né? E as pessoas podem perguntar assim: mas a pessoa não tem, vai ser tirado? E daí o livro o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que na verdade não é tirar, é que a pessoa não alimenta. E dá um exemplo: se a pessoa recebe uma gleba de terra e não cultiva, as plantas daninhas tomam conta. E as plantas daninhas são os pensamentos negativos, deletérios, e que atraem mais ervas deletérias ou ideias negativas. Então é preciso selecionar pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, porque nós não estamos ao joguete deles. Paulo, mais? Bom dia, pessoal, tudo bom? Mantive quietinho aqui. Só lembrando, né, que todas essas manifestações e esse conhecimento que é nos dado, isso é uma permissão divina e um fim útil, né? Então, todos esses relatos de manifestações e contatos com o plano espiritual, eles têm uma fundamentação e uma utilidade. Então, às vezes, nos perde a reflexão para a compreensão do porquê que isso acontece, né? E que de fundo moral e nos dá esse acesso de intermédio mediúnico com os espíritos. O Wilson mesmo comentou, né, que às vezes a gente se impressiona, né, aprende, vivencia a situação, mas na verdade às vezes nos instiga a buscar mais, a conhecer, a aprender, e o estudo é exatamente para isso, né, para nos dar a fundamentação e a compreensão um pouco mais ampliada, e o grupo de estudo ainda para mais, porque daí a gente vê relatos semelhantes, que corroboram, que auxiliam, que às vezes consolam, né, o de participante a participante, né, não fica às vezes uma dúvida minha, também é do colega, e outro responde, assim a gente interage. Sirlene tinha levantado a mão para falar? Em relação ao assunto que o irmão estava falando ali, eu lembrei de uma palestra aí da comadre Zenaide, que ela fez no centro, muito esclarecedora, em relação a esse assunto aí, né, comadre? Tem que abrir o microfone. Não, tá bom. Eu vou precisar que passarmos para o item 4. Sim. Então, pode continuar. Quer falar, Naide? Não, deixamos para outra hora. Vamos para o item 4, então. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício. Isso que é importante. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício. Antes de iniciar alguma discussão espírita, importa-se assegurar se o interlocutor admite essa base, se estas questões: crês em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente, ou mesmo se diz simplesmente: eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso. O que, o mais frequentemente, equivale a uma negação polida, disfarçada, sobre uma forma menos cortante para evitar ferir muito bruscamente, o que ele chama de preconceito respeitáveis. Seria tão inútil ir além quando tentar demonstrar as propriedades da luz ao cego,
que não admitisse a luz, porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma, com estas há toda uma outra ordem de ideias a seguir, e não se quer perder seu tempo. Mas tem só um pedacinho aqui, só para terminar. Isso, né? Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisas averiguadas, incontestáveis, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente. Então, eu estava falando da negação, se tu não nega, ele não tem como mostrar a luz ao cego, né? Ele não vai querer ver. Interessante. Tem que ter a ver uma disposição de querer saber. Interessante essa parte aqui. Por isso que eu disse, Aceitação. Né? Aceitação. Tu nega, não, tu tá vendo ali, mas tu tá negando, não quer acreditar. Não quer. Então tem que dar o tempo ao tempo, né? E tem uns que não. Tu começa a falar, tu começa a te perguntar, quer saber, e vão te apertando, né? Porque tu não sabe todas as respostas. Então isso é interessante. Então, e a primeira questão é: credes em Deus? Porque dificilmente quem não crê em Deus vai crer nos espíritos. Porque uma consequência, como bem no início disse aqui, né? Tem pessoas que acham que morreu, terminou tudo, né? Aí não tem como tu argumentar, como tu querer dizer para ela que existe espírito, né? Mas justamente essa questão morreu e acabou tudo foi, para mim particularmente, que o espiritismo começou a fazer sentido, né? Daí, tá, mas e qual é o sentido, né? Qual é o sentido de tudo? É a mesma coisa pra gente, porque senão a coisa fica muito sem sentido. Sim, e como a gente vê tanta diferença, né? Sim. Tanta diferença também que existe no mundo, tantas coisas, daí tu pensa, mas por que tanta diferença, né? Por que eu estou bem e ele não está bem, né? Então tem que ter um sentido, né? Eu, antes de estudar a doutrina, eu era muito espiritualista, né? Eu lia muitos livros do Lobsang Rampa, né? Que seria dos Lamas do Tibete. Ele fala muito sobre espírito. Daí tu começa a se instigar. Porque eu também achava que não tinha. Poxa, se eu existo, por que eu vou terminar cheio de ideias? E assim, eu me questiono muito que eu tenho muitas possibilidades, mas que eu não consigo desenvolver tudo que eu gostaria de desenvolver, né? Então tem que ter uma sequência na história, né? Porque tem certas coisas que tu quer fazer e não consegue em virtude do conjunto social em que tu vive, que tu, né, e as limitações que tu tem também, né? Então, assim, desde sempre eu buscava isso. Então, na doutrina, estudando, a gente vai compreender. Zenaire, pode falar. Sobre morre e termina ali, né? Eu tinha um compadre que morava do lado da minha casa e era maçom. Ele dizia para mim, quando a gente morre, termina ali no túmulo, não tem mais nada, não sobra nada. E eu explicava para ele, dizia, não é assim, falava, e ele queria saber sempre mais e mais e mais. Aí eu já vi que não te convenci, então vamos fazer um acordo. Quando tu desencarnar, ou eu, tanto faz, né? Qualquer um podia desencarnar, a gente vem confirmar para o outro se realmente é verdade ou não. Ele desencarnou com 90 e poucos anos. 7 dias depois da morte dele, ele veio, apareceu para mim e disse, comadre, vim dizer que tu tem razão. Comprovação.
A minha mãe conta a história do meu avô, né? Você conhece ele, tinha um compadre também, que ele se dava muito, né? Daí prometeu pro outro que o dia que morresse, eu avisava o outro, né? Daí um dia de manhã, meu avô acordou e diz, olha, ele chegou e disse, ó, Tacília, eu morri, vai no meu velório. Acordou de manhã, notícia que a gente falecido sem ver nada, confirmando a história da colega ali, né? No nosso grupo mediúnico já combinamos, aquele que desencarnar primeiro vai vir dar a comunicação. Né? Não sei se vai acontecer, mas... Tem que acontecer, né? Pode se for permitido, né? Se não for permitido, aí vai ter que ter paciência. Nem também dizendo, mas para falar por mim, eu não acho que não tem nada dessa divisão, eu sinto, né? E eu consigo fazer é ajudar com palavra, com uma reza, uma palavra amiga. Às vezes, casos muito excepcionais, que eu acho que seja uma obsessão, se aquilo eu consigo retirar aquilo e encaminhar, né, para algum lugar, e às vezes, no meu pensamento, materializa a forma daquela, né? Ou muito horrível, muito, né, ou perdido, eu consigo encaminhar daí, mas é um caso assim, digamos, alguém muito próximo de mim, que o cara, no início vem como uma raiva, né, mas daí eu já tenho entendimento que eu não posso ter aquela raiva, porque às vezes pode estar querendo me levar para o outro lado, tem muita reza, tento encaminhar para um centro, não sei se faz certo ou não, né, porque às vezes querer fazer sozinho pode dar problema também, né. E muito tem solucionado, né? Eu não sei como é que essa questão... Cada um tem uma força em si. A gente é que nem um dínamo. Tu pode gerar luz naquele ambiente e gerar um bem-estar ali. Tu chega no ambiente e tu consegue dominar. Como também pode envolver o pessoal naquela raiva também. Então, esse se conhecer é muito importante. Controlar isso. Porque cada um vai ter uma aptidão, quer dizer, vai ter uma possibilidade, como o Wilson falou, ou pela fala, ou pela presença, ou pela visão, ou pela audição, ou inspiração. Cada um vai ter, é bom você conhecer qual é que tu domina melhor, e daí focar mais naquela tua possibilidade de trabalhar naquele sentido. Então é muito importante, porque numa mesa mediúnica, cada um vai ter um tipo de atividade. Tem um que às vezes não enxerga nada, que é no meu caso, mas daí tu pode dirigir aquela, através do estudo, né? Tu pode dirigir aquela mesa mediúnica. Daí tu ter um contato com o espírito que vai ajudar tu a dirigir aquela. E os outros vão lá atender os sofredores. Então é muito importante cada um saber aonde você pode trabalhar em qualquer lugar, mesmo no serviço natural. Qual é a aptidão que eu tenho? Ser dentista? Vou estudar ali no serviço. Olha que maravilha. Então, a gente se conhecer. Um pode ser costureira, tem habilidade para isso, outro para atender, outro para atender o público. Tem pessoas que nem todos conseguem atender o público, outros atendem com maior facilidade. Então, tu vai se colocando no mundo conforme a tua possibilidade. O que são isso? São ideias inatas que tu já adquiriu em outras encarnações e tu vem para fazer aquele determinado trabalho e aumentar as tuas possibilidades de crescimento, de evolução. Então, esse olhar para a gente, a doutrina espírita nos pensar, raciocinar e ver. Então, muito interessante os estudos. Ele vai abrir. E ainda, uma maneira rápida, porque nós temos 3 minutos apenas, assim, na questão de fundo lá, perguntou, quanto a dúvida, quanto como se dirigir e principalmente ser um espírito obsessor, o risco. Então, no caso, dependendo do ambiente, como ele está num ambiente familiar, está num local onde a gente não tem essa segurança, então, procurar não se ligar mentalmente ao espírito em si. Pedir ajuda para ele, mas se dirigir aos mentores espirituais
e dentro do possível que ele seja encaminhado, mas em vez de começar a se ligar muito mentalmente em comunicação direta com o espírito, direcionar, porque ele vai estar ouvindo também, vai estar sentindo também, mas direcionar, pedir ajuda de espíritos superiores para não se ligar naquela situação que pode não ser favorável ao espírito em si. Então, porque é uma ligação mental e que daí, de repente, sabemos que tem um espírito com um grau, ele é um espírito inferior, mas com um grau potencial de mental muito, muito elevado, que então pode nos trazer problemas, sim. Então, e daí o conhecimento é primordial, daí ter quanto mais conhecimento, melhor, né? O encaminhamento para o atendimento, isso é o essencial. Pede para ele se encaminhar, mas não fica ligado a ele. Pede aquela rapidamente para ele, vamos dizer assim, e depois se liga aos superiores e pede que os superiores ajudem ele, então larga para quem pode. Eu digo assim, eu não me deixo ele me dominar. Isso, tipo, pode estar falando várias coisas para me desconcentrar. Eu foco naquela vida, termino, caminho. Dominar a situação. Dominar a situação. Pode ficar ali, que nem eu digo, pode ficar na traqueando ali para mim, eu não estou focado no que eu estou fazendo aqui, né? Rezando, caminhando. Isso. Digo assim, duas situações que aconteceram assim. Daí, que nem eu digo, fazendo a minha parte, né? Se quiser acreditar e seguir, se libertar, está no caminho. Né? Foi direcionado. Sim. Uhum. E com o conhecimento, com o nosso estudo, cada vez fica mais segurança, né? Do lidar com o que conhece é mais fácil do que com o que seja desconhecido ou pouco conhecido. Geralmente a gente diz quando estão precisando deles, mas eu não consegui, eles ficam não acreditando mais na gente, né? Quando a gente fala as coisas, né? Sim, mas eu falei para o fulano, vai lá que vai dar certo, eu vou lá e não consigo, é tudo para ontem, no caso, né? Rápido, né? Não é assim, né? Tudo é uma mudança, né? E uma reza todo mundo merece, né? Quando vem pedir, né? Mesmo que não vai pedir, mas se vir pedir mais ainda, né? Bom, pessoal, estamos no horário e é bom que fique um gostinho de quero mais para domingo que vem. Então, agora vamos nos concentrar, nos unir em pensamento, todos os que estão presentes aqui, os que estão online, mas na realidade todos estamos presentes. Convidamos a nossa irmã Zenaire para fazer a prece de encerramento do nosso encontro de estudo de hoje. Nós Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz. E agradecer esse momento, essa festa espiritual, que nos eleva, que nos põe a pensar para evoluir. Em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade, damos por encerrado o nosso estudo na manhã de hoje. Que assim seja. Foi um privilégio. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia. Bom dia. Não.